Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas,
Não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo e a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Não com minha justiça, provindo da lei, mas com a justiça
por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força de sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está à frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Ninguém se atreveu a mulher condenar, e nem te condeno em não mais pecar. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos às portas da Semana Santa, onde meditaremos
o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. No próximo domingo, vamos celebrar o Domingo de Ramos, iniciando esse momento sublime da vida litúrgica da Igreja. Durante a Semana Santa, vamos viver o Tríduo Pascal, o ápice da celebração litúrgica da Igreja. Vamos comemorar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Para tal, a Igreja propõe semanas de preparação. Trata-se do período quaresmal. Nós estamos vivendo este período de preparação perseguindo a conversão do coração, tendo presente que a frase que inaugurou o período preparatório foi: convertei-vos e crede no Evangelho. Recebendo as cinzas, manifestamos publicamente que estávamos dispostos a viver o período quaresmal buscando, através da oração, do jejum e da esmola, a conversão do coração para participar dignamente da Páscoa. Primeiro, da Páscoa litúrgica. Mas a Páscoa litúrgica antecipa na história a Páscoa que um dia viveremos em plenitude. Nós também, portanto, nos preparamos para a nossa passagem desta vida à vida eterna. No primeiro domingo da Quaresma, contemplando a cena da tentação de Jesus, nós extraímos 5 armas com as quais devemos estar. Sempre devemos trazer as 5 armas para vencer as tentações do diabo. Primeiro, a oração. Segundo, a penitência, representada pelo jejum de nosso Senhor. Depois, Jesus ensina que com a tentação não se negocia, da tentação devemos fugir. Quarta arma, a palavra de Deus. A cada tentação do diabo, Jesus venceu com a palavra de Deus. Quinta e última arma, nosso Senhor ensina que devemos confiar em Deus. Quando colocamos a confiança em nós mesmos, naufragamos, ou ainda cedemos à tentação do diabo. No segundo domingo, contemplando a cena da transfiguração de nosso Senhor, refletimos sobretudo a respeito da escuta. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu a montanha, enquanto rezava, ocorreu a sua transfiguração. Na cena da transfiguração acontece a teofania, a manifestação de Deus. A Trindade Santa se manifesta. O Filho, o Pai representado pela voz e a nuvem que representa o Espírito Santo. A voz diz: escutai, este é o meu Filho amado. Nós meditamos sobre a escuta. Cada vez que o homem ignora a voz de Deus, ele vive a experiência dos nossos primeiros pais. Quando Adão e Eva ignoraram a voz de Deus, eles foram expulsos do paraíso. Cada vez que nós ignoramos a voz de Deus, nós saímos do paraíso, ou seja, nós saímos do caminho que nos conduz às alegrias da vida eterna. Vimos na meditação que a serpente, que representa o diabo, se moderniza. Hoje a serpente usa de outros meios para influenciar a vida dos filhos de Deus, de tal modo que eles saiam do caminho de Deus. Quem nós devemos escutar? Jesus. Essa é a voz que deve influenciar a nossa vida. A palavra que deve determinar a nossa vida é a palavra de Deus. No terceiro domingo, a palavra que ecoou do Evangelho foi conversão. É a palavra que vem reverberando, ecoando durante as semanas do tempo quaresmal. No Evangelho, Jesus usa 2 fatos do seu tempo para advertir. Nosso Senhor usa
o assassinato dos galileus, que foram mortos no templo a pedido de Pilatos, e a queda da torre de Siloé, que provocou a morte de 18 pessoas. Nosso Senhor lembra que essa vida ela é marcada pelas desgraças e tragédias. Como nós não sabemos o dia e a hora que seremos chamados a comparecer no tribunal de Deus, nós precisamos nos converter. Jesus disse: se vós não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. A morte referida por Cristo é a morte eterna. Para que nós vivamos eternamente com Deus, é necessário a conversão. No quarto domingo, o quadro que foi posto diante dos nossos olhos foi do Pai misericordioso. Escutamos a parábola do Pai misericordioso. O pai acolhe o filho que decidiu pedir a parte da herança, foi para o mundo, gastou tudo, chegando ao mais profundo da fossa, decidiu voltar. E as reações do pai retratam as reações de Deus em relação ao pecador arrependido, que está disposto a mudar de vida. A meditação que nós fizemos foi a respeito do sacramento da confissão. Por excelência, a parábola do Pai misericordioso é atualizada na vida dos cristãos católicos na celebração do sacramento da confissão. Vimos que a confissão, o sacramento, como os outros, foi instituído por Cristo Jesus. São Paulo disse que Deus confiou à igreja o ministério da reconciliação. Sendo assim, nós católicos recebemos o perdão de Deus ordinariamente através do sacramento da confissão. Todos os pecados podem ser perdoados. Deus pode perdoar todos os pecados. É necessário que o pecador se arrependa, confesse sinceramente as suas faltas, assumindo o propósito de emendar-se, e de Deus, pela celebração do sacramento da confissão, receberá o perdão. Chegamos ao quinto domingo da Quaresma. Até que a memória está boa. Chegamos ao quinto domingo da Quaresma. No quinto domingo, nós podemos estender a meditação a respeito da misericórdia de Deus. No texto nós encontramos o Supremo Juiz Jesus Cristo dando à mulher que foi surpreendida em adultério a absolvição. Para compreender com mais profundidade o texto do Evangelho, nós precisamos entender o contexto histórico. Primeiro, de fato existe uma lei no livro do Deuteronômio que prescrevia que a mulher que fosse adúltera, ela deveria ser apedrejada até a morte. Existe uma lei que prescreve a pena capital à mulher adúltera. Mas também nós temos um outro elemento para compreender a complexidade da pergunta que fora colocada a Cristo Jesus. O Império Romano, o povo judeu, nesse período está subjugado ao Império Romano. O Império assumiu para si a missão de aplicar a pena capital. Isso significa que os judeus não podem aplicar a pena capital. A pena capital é a morte. A lei judaica prescreve, está na Sagrada Escritura, o pecado da blasfêmia. Também aquele que incorre nesse delito deveria receber a pena capital, deveria ser lapidado, ou seja, apedrejado até a morte. Mas o Império Romano proíbe os judeus de aplicar a pena capital. Portanto, se Jesus dissesse: vamos aplicar a lei,
e vamos apedrejar a mulher que foi surpreendida em flagrante adultério. Isso significa que não há dúvida alguma a respeito do crime que a mulher cometeu. Ela de fato cometeu o pecado do adultério. Não há dúvida a respeito do pecado cometido. Eles estão interpelando Jesus e o evangelista deixa claro. Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Se Jesus dissesse, vamos cumprir a lei, Jesus estaria se posicionando contra o Império Romano e Jesus seria considerado um subversivo e eles teriam motivo para acusar Jesus. Se nosso Senhor dissesse, não vamos apedrejar a mulher, Jesus estaria se posicionando contra a lei mosaica e os judeus se revoltariam contra Jesus. Observem a complexidade da pergunta. Não é fácil responder, mas eles estão falando com Jesus. E Jesus, de forma brilhante, oferece uma resposta. Jesus disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. O que nosso Senhor está fazendo no Evangelho? Nosso Senhor está recorrendo à consciência dessas pessoas que estão acusando a mulher. O que isso significa? Nosso Senhor faz um apelo à consciência deles, porque pela consciência eles reconhecem que são pecadores tanto quanto a mulher. Portanto, ninguém tem moral para condenar essa mulher, porque todos são pecadores. Vocês observaram? Quem saiu primeiro? Quem? Os mais velhos, porque os mais velhos têm uma vida mais longa, portanto pecaram mais. A consciência acusou mais rápido e rapidamente jogaram a pedra no chão e foram saindo um após o outro, começando pelos mais velhos. Qual é o ensinamento que hoje nós extraímos do Evangelho? Primeiro, nós devemos recorrer sempre à nossa consciência, devemos apelar à nossa consciência quando o homem inclinado à condenação deseja condenar o outro. Porque quando nós apelamos à nossa consciência, nós constatamos que nós não temos moral alguma para condenar ninguém. Porque nós somos pecadores tanto quanto. Qual é a diferença? Há uma diferença entre aqueles que querem condenar a mulher à morte e a mulher. O pecado da mulher está evidente e o pecado deles está oculto. Essa é a diferença entre nós, muitas vezes, e aqueles cujos pecados estão evidentes. O pecado daqueles nossos irmãos que pecaram publicamente, ou ainda os nossos irmãos cujos pecados se tornaram públicos, a diferença entre nós e eles é essa: os pecados deles estão visíveis e o nosso pecado está oculto. Portanto, nós não temos moral para condenar ninguém à morte. Nós não temos moral para execrar ninguém, porque nós somos pecadores tanto quanto. Nosso Senhor está fazendo um apelo à consciência, e quando nós visitamos sinceramente o nosso interior, nos assustamos, porque não somos tão bons como pensamos que somos. Vamos criando uma imagem falsa de nós. Nós vestimos uma toga e nos sentimos no direito de julgar e condenar as pessoas. Essa condenação a que me refiro não se trata da condenação civil. Quem comete crime deve ser julgado. Mas essa condenação a qual Jesus se refere, nós queremos matar os irmãos, porque nós não somos capazes de ver o crime do irmão, reconhecendo, e agora é Santo Agostinho dizendo, reconhecendo que aquele crime eu não cometi por graça de Deus. Santo Agostinho disse que nós não cometemos alguns pecados por graça de Deus, não é por mérito nosso. Se nós não matamos ninguém, não é por mérito nosso,
É por graça de Deus. Porque a nossa natureza humana inclinada para o mal, ela é a mesma natureza daqueles que cometem grandes crimes, daqueles que cometem grandes pecados terríveis. Nós temos em comum com os nossos irmãos a natureza humana, a miserável natureza humana. Miserável porque foi atingida pelo pecado e é inclinada para o mal. O primeiro ensinamento do Evangelho: nós não devemos condenar, não devemos vestir uma toga. E infelizmente é uma das coisas que mais nós encontramos hoje na internet. Pessoas que se apresentam como religiosas, com um discurso religioso bonito, inclusive dentro da Igreja Católica, julgando o Papa, julgando bispos, julgando leigos, pessoas que se sentem no direito de condenar e julgar as pessoas. Nosso Senhor está dizendo que nós não temos moral para julgar as pessoas. Existe um tipo de julgamento que nós podemos fazer. Nós refletimos esses dias na liturgia. Existe um julgamento que nós podemos e devemos fazer. É o julgamento do erro. O que isso significa? É quando você constata uma situação e de fato julga que o erro está presente na vida do irmão. Qual é o caminho que nós devemos percorrer? Não é o caminho da maledicência, expor o erro do outro, fazendo fofoca, expondo a fragilidade e o pecado do nosso irmão. Julgar o outro é reconhecer que o outro está errado à luz da palavra de Deus, não à luz dos nossos critérios, à luz da palavra de Deus. Reconhecendo que existe um erro, eu me aproximo do irmão e faço a correção fraterna. Esse julgamento nós podemos fazer, porque esse julgamento implica uma correção fraterna, não o julgamento de expor a fragilidade do outro. Esse é o primeiro ponto da reflexão que nós podemos fazer. Segundo ponto, alguém poderia dizer: bom, como Jesus é bonzinho, legal. A mulher foi surpreendida em flagrante adultério, ela foi apresentada a Jesus, as pessoas saíram e Jesus disse: minha filha, vá em paz, está tudo bem. Jesus não está sendo complacente com o pecado. Jesus não está dizendo: mulher, muito bem, continue cometendo o pecado do adultério, pode ser infiel ao seu esposo, pode ser infiel à sua esposa, continue roubando, mentindo, enganando as pessoas, não tem nenhum problema. Depois você pede a misericórdia de Deus e está tudo resolvido. Jesus não está falando que nós devemos permanecer no pecado. Jesus disse: eu também não te condeno, podes ir e de agora em diante não peques mais. Nós podemos obter o perdão de Deus sempre, mas nós precisamos, para que a misericórdia de Deus tenha efeito, é necessário deixar o pecado, é necessário abandonar o pecado. E quem diz o que é pecado não somos nós, é a lei de Deus. Essa história de querer modificar a lei de Deus, isso é uma artimanha do inimigo de Deus que quer nos enganar. É necessário, para que a misericórdia de Deus produza o seu efeito em nós, viver o que Jesus está dizendo no Evangelho: vai e não peques mais. É possível alcançar o perdão de Deus? É possível. Deus perdoa, mas nós precisamos abandonar o pecado. Trata-se de uma luta, é uma luta constante, mas é necessário travar essa luta, para que nós possamos, na luta de cada dia, com a graça de Deus, vencer os pecados. Peçamos hoje a Jesus, à luz do Evangelho, vivendo o tempo da Quaresma, estes últimos dias de preparação à Páscoa, a graça de abandonar verdadeiramente o pecado. Que nós possamos, com sinceridade, visitar o nosso interior, e nós encontraremos no interior também as nossas fraquezas, as nossas misérias. Portanto, nós não temos moral para condenar e julgar ninguém. Nós somos pecadores tanto quanto os nossos irmãos. Peçamos a Deus esse coração misericordioso e também peçamos a Deus a graça de abandonar definitivamente os nossos pecados, para que, trilhando o caminho da santidade,
um dia possamos ser admitidos às alegrias da vida eterna. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que faz maravilhas, para que realize na Igreja e no mundo aquilo que anunciou pelos profetas, dizendo, cheios de confiança: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que encontrem em Jesus o bem supremo e o anuncie com alegria ao mundo de hoje, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos catecúmenos e pelos fiéis da Santa Igreja, para que o poder da ressurreição de Jesus Cristo os faça correr com entusiasmo para a Páscoa, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos responsáveis no governo das nações, para que a sabedoria com que Deus nos enriquece sirva para o bem dos cidadãos, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos esposos que cometem adultério, para que os discípulos de Jesus saibam acolhê-los como Jesus acolheu a pecadora, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos fiéis da nossa comunidade, para que o sacramento da reconciliação lhes dê a paz e a alegria de Jesus Cristo ressuscitado, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos aniversariantes, Rédio de Oliveira Lima, Lidiane dos Santos, Ravi Xavier Araújo, José Antônio Nalesso. Pelos enfermos, Maria Helena, Vitória Nalesso, João Nalesso, Alice Vitória e Elisa Prado, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Oremos pelos familiares de Cleiton Luiz Meira, Bruna Caroline, falecidos hoje, que recebam de Deus o consolo, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor nosso Deus, que em Jesus Cristo, vosso Filho, nos revelastes as dimensões infinitas do vosso perdão, dai-nos a graça de ser exigentes com nós próprios e misericordiosos para com todos os irmãos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplamos Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidária com sua missão e com os mais necessitados, de todo o coração, ó Pai, o contributo
irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação louvar-vos, Pai Santo, rico em misericórdia, e bendizer vosso nome, enquanto caminhamos para a Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Mestre e modelo da humanidade, reconciliada e pacificada no amor. Vós reabris para a Igreja, durante esta quaresma, a estrada do êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança. E celebrando vossos louvores, escute vossa palavra e experimente os vossos prodígios. Por isso, olhando com alegria esses sinais de salvação, unidos aos anjos e aos santos, entoamos do vosso louvor, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz e Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Borgônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Cleiton Luiz, Neira, Bruna Carolina, Maria Dores Coelho Silves, Jonathan de Oliveira, Benedito Faria. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória,
Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Mulher, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. mulher, ninguém te condenou, ninguém, Senhor, me condenou.
estavas as minhas forças. Ele guia o caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mulher, ninguém te condenou, ninguém, Senhor, te condenou, pois eu também não te condeno, vai em
Concedei a Deus Todo-Poderoso que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem sentar-se, por favor, para os nossos ouvidos. Então, na terça-feira, dia 5, acontecerá em nossa paróquia a Noite da Misericórdia, a partir das 19 horas. Então, convidamos a todos para participar da Noite da Misericórdia. Receberam o exame de consciência. Se alguém ainda não recebeu, eu tenho ali no carro, então você pode levar para casa, fazer o seu exame de consciência, se preparando para a celebração do sacramento da confissão. As orientações já dei no domingo passado, então só lembrando a questão do horário. Então peço encarecidamente àqueles que puderem, cheguem às 19 horas, no máximo 19h30, 15 para as 8 da noite, porque senão os padres chegam, atendem aqueles que estão na igreja e voltam para casa. Então eu peço a todos que se preparem, vamos encher de pecadores amanhã na nossa igreja, né? Depois todo mundo sai santo, então vamos com a igreja repleta de pecadores para sairmos todos santos. Então, na terça-feira. Na quarta-feira, na matriz, seguimos com a missa e a via sacra às 19h30. Na quinta-feira, às 20 horas, teremos o encontro da pastoral familiar, que convida todos para participar. Quinta-feira, às 20 horas. Aqui na comunidade, todas as quintas, às 19h30, o encontro das mães que oram pelos filhos. Na sexta-feira, a caminhada penitencial e a Santa Missa, às 6 horas da manhã. E atenção, no próximo domingo, vamos celebrar o Domingo de Ramos, iniciando a Semana Santa. Então nós vamos adiantar a missa na comunidade para as 9h15. Então eu irei celebrar a missa na comunidade Sagrado Coração de Jesus às 7h30, então meia hora antes, e aqui 15 minutos antes, porque depois eu tenho a missa às 11 horas na Matriz Nossa Senhora Aparecida. Então nós vamos nos encontrar na praça para fazer a bênção dos ramos e depois fazemos a procissão e seguimos com a missa aqui na comunidade. Então, no próximo domingo, às 9h15, todos já podem aguardar na praça da nossa comunidade. Então, a praça que está aqui à minha direita. Vamos nos encontrar, fazer a bênção dos ramos e depois realizamos a procissão e prosseguimos com a celebração da Santa Missa. Então, a título de informação, vocês também receberam o folheto com a programação da Semana Santa. Ainda tem aí o folheto da programação da Semana Santa. Então, aqueles que não retiraram, podem retirar com as meninas, na mesa do dízimo. A programação, então, do Domingo de Ramos. Então, às 7h30 na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, às 9h15 aqui, às 11 horas teremos a missa na Matriz, porém sem procissão e bênção dos ramos, apenas a entrega dos ramos e a Santa Missa. E à noite na Matriz, às 19 horas, teremos a procissão e a Santa Missa. Então a procissão na Matriz sairá da praça do bairro 4L em direção à nossa igreja matriz, prosseguindo com a celebração da Santa Missa. E continuam abertas na Secretaria Paroquial as inscrições para a catequese com crianças, adolescentes, jovens e adultos. E também continuamos vendendo o Círio Pascal da Família. Então nós temos também hoje aqui na comunidade, aqueles que ainda não adquiriram e gostariam de fazer a aquisição, o Círio Pascal da Família custa R$15 na mesa do plantão do dízimo. Nós temos ainda alguns para serem vendidos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Uma boa confissão